Bom, vamos iniciar. Queria primeiro, né, desejar boa noite a todos de maneira oficial, em especial a Michele. Michele, é um prazer tê-la aqui conosco essa noite. O seu aceite, né, a sua prontidão de compartilhar aí a sua vivência, a sua experiência com o comércio exterior com os nossos alunos, pela segunda vez, né, já que a gente teve um momento de fala com um grupo que está começando agora no Eixo 1. Agora a gente gostou tanto da fala da Michelle que nós trouxemos para o curso todo e eu acho que vai ser um momento muito rico para todos nós. Queria agradecer também ao professor Fernando Michele, que é o professor que me acompanha na gestão do curso. Ele é membro do colegiado e está comigo aí já há alguma jornada longa. Obrigada, viu, Fernando? Obrigado por você, Cíntia. Seja bem-vinda, Michele. Um prazer tê-lo conosco essa noite. Não, o prazer é meu. Boa noite a todos. Desculpa os minutinhos de atraso, mas como Rio de Janeiro, a gente teve uma intercorrência num túnel, um carro pifou, então o Rio de Janeiro meio que para. Mas estamos aqui. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, né? Foi um prazer enorme naquela turma pequenininha de alunos interessados, saber um pouquinho sobre o comércio exterior, como é que é a atuação. E assim, é um prazer enorme poder dar continuidade aqui nesse dia, né, nessa noite, para que a gente possa estender um pouco mais. A gente falou bastante, né, Cíntia, na última, mas agora um fórum um pouquinho maior e espero que vocês gostem, do que eu vou apresentar. São slides pequenos, mas com conteúdo, que a gente vai realmente explorar aqui essa noite, para que todo mundo conheça um pouco o que eu faço atualmente e também qual é a nossa visão de comércio exterior atual e o que a gente espera do futuro. Ótimo. Michele, eu vou deixar para você se apresentar, e fique à vontade, né? O palco é seu agora, tá Não, bom? perfeito. Boa noite. Eu sou Michele Rolim, eu estou atuando no comércio exterior há mais de 20 anos. Eu comecei com um financeiro internacional, que eu tinha uma atuação bem próxima à área de comércio exterior na época. Era uma empresa de 40 pessoas, era uma empresa de médio porte, pequeno médio porte. E nela que eu vivenciei, assim, toda a parte de administração, porque eu sou formada em administração, sou graduada, e eu fiz especializações e depois mestrado em comércio exterior. E foram alguns convites que eu fui recebendo ao longo da carreira, que bom, de gestores que eu tive o prazer de tê-los como gestor e confiar no meu trabalho para as indicações que eu tive ao longo da carreira. Alguns gestores que eu tive são meus amigos pessoais hoje em dia, então eu tenho muito orgulho de falar isso, porque é uma construção que a gente precisa trazer para a nossa carreira, e principalmente numa área de comércio exterior que a gente fica buscando o protagonismo, né, dessa cadeira dentro do mercado. E a gente está chegando lá, a gente já avançou bastante nessa questão do comércio exterior, né, como protagonista de uma área específica dentro das empresas. E eu fui passando por essa área de comércio exterior, essa empresa pequena, era de importação e de serviços de barcos e navios. Depois eu fui para uma empresa de galvanizado, que era uma joint venture da CSN com a ThyssenKrupp da Alemanha. Depois dali, eu fui convidada para entrar na Petrobras como terceirizada e foi minha grande escola da área de petróleo. Entrei na área aduaneira, com a função de verificar o lado financeiro da atuação do aduaneiro. E aí, por acaso, eu acabei me formando praticamente em comércio exterior. Foi uma grande escola na área de petróleo. E eu não consigo sair dessa área de petróleo. Desde então, eu continuo nela. Depois dela, eu fui para uma área de sondas de perfuração, de exploração. Então, eu saí da Petrobras, que eram sondas, eram plataformas de produção, FPSO, que a gente chama. Depois fui para a cadeia de perfuração. E agora eu estou numa outra parte na Maersk, Supply Service, uma empresa dinamarquesa, onde eu atuo na parte de apoio marítimo, dos barcos de apoio marítimo. Então, quando eu falo de petróleo na área de comércio exterior, eu só não atuei na parte de sísmica, mas que é o início de toda a cadeia, né? A sísmica, ela procura o petróleo, a perfuração, ela vai perfurar para poder
extrair através da FPSO, da plataforma de produção, e os barcos de apoio dão apoio a todas essas plataformas e também instalação de linhas e descomissionamento de linhas do fundo do mar. Então, assim, eu estou praticamente PhD na área de petróleo, na área de operação, vamos dizer assim, e sempre atuando no comércio exterior, né? Então, assim, aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês quais são os órgãos, né, anuentes, então, o que que envolve o comércio exterior rapidamente, e a gente vai falar muito ainda, né, de toda a atividade, de cada fase que a gente tem dentro do comércio exterior, quais são os produtos que a gente atua dentro de uma consultoria, que eu também, além de trabalhar na Maersk, eu tenho uma consultoria em comércio exterior, então atuo em várias frentes, né, com clientes diversos. A minha consultoria acaba atuando muito na área de moda, eu não sei por quê, mas a área de moda acabou gostando de mim também nessa questão. Então, eu falo, o comércio exterior, ele é igual no mundo inteiro. O que vai diferenciar são os amparos legais, né, a legislação que está atuando dentro de cada país e o produto com o qual você trabalha. Então, mas assim, no geral, o comércio exterior ele é igual e a gente consegue atuar no mundo inteiro e de qualquer lugar. Hoje eu faço muito home office, eu tenho uma carreira fora também de palestrar, escrevo alguns livros. Esse ano nós escrevemos 4 livros, né, sobre várias partes do que está acontecendo atualmente no comércio exterior. Eu vou falar um pouquinho disso também com vocês. Então, a gente consegue atuar em várias frentes ao mesmo tempo. Eu não sei como, mas a gente arranja tempo para isso. Comércio exterior é isso, né? A gente ama, quando a gente ama o que a gente faz, a gente consegue tempo para tudo. É impressionante. É isso. Eu me apresentei um pouquinho aqui, mas acho que podem perguntar depois o que quiser sobre a carreira e como a gente vai atuar aqui. Vamos agora para a apresentação? É isso? Então é isso. Falando um pouquinho do comércio exterior, né? Ele é uma força que rompe fronteiras e impulsiona o desenvolvimento de uma nação. Os países vivem disso, né? E vivem em parceria e também em guerra por causa disso. O comércio exterior está envolvido nisso também. Então, quando um país tem interesse sobre o produto do outro e vice-versa, isso já é uma relação de comércio exterior, né? E cada país tem vamos dizer assim, uma expertise dentro desse comércio exterior. Então, o Brasil, ele é um commodity, né? Assim, a nossa maior riqueza é o que são as reservas naturais, é tudo que a gente tem aqui, mas o Brasil ele está se desenvolvendo bastante em várias frentes de, como vou dizer, de industrialização. Então, tecnologias avançadas estão chegando e a gente está crescendo. E a gente tem também uma importância intelectual muito grande. Falando um pouquinho da parte de petróleo, a gente tem o CENPES, que é o principal centro de pesquisas e desenvolvimento tecnológico da Petrobras, que não deixa a desejar, né? A engenharia que nós temos aqui, a inteligência intelectual que nós temos aqui, não deixa a desejar ninguém lá fora. Então, a gente tem aqui muito desenvolvimento de equipamentos dentro do país que estão indo para fora para poder atuar em perfurações e em exploração de petróleo no exterior. Então, isso a gente tem que ter orgulho do que nós estamos fazendo e desenvolvendo no país. Então, assim, o comércio exterior, ele une culturas, porque a gente tem uma relação cultural também. Eu falo isso por mim, porque eu trabalho em uma empresa hoje dinamarquesa, saí de uma empresa brasileira, estou numa empresa dinamarquesa, e essa empresa dinamarquesa, ela fica impressionada com a nossa expertise em lidar com a adversidade, né? E com situações complexas, que chega da questão tributária, questão legal, burocracia que nós temos, né? Então, isso é muito importante a gente deixar claro que o comércio exterior ele é um agente de transformação constante nisso, e a gente precisa realmente atuar bastante nessa frente. O próximo, por favor, Cíntia. Obrigada. Aqui é um pouquinho dos produtos do comércio exterior, né? Então,
puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado da consultoria, mostrando que nós podemos fazer, além de trabalhar na CLT, vamos dizer assim, o que que nós podemos atuar como consultores em comércio exterior, que é importante também. Então, a gente faz uma consultoria, né? Então, assim, a consultoria é um pouco diferente da gestão. A consultoria, ela direciona a empresa, ela ouve a empresa no que ela quer realmente fazer, entende e ela atua no desenho dessa operação. Então, a gente faz essa consultoria exatamente desenhando como vai ser aquela operação de comércio exterior para aquele determinado produto, com a finalidade e objetivo de atender o cliente. Depois, a gestão aduaneira é quando você já desenhou, o projeto já vai ser implementado, então você começa a fazer a gestão aduaneira sobre esse projeto, esse desenho. Então, você começa a chamar os seus parceiros, né, que é o despachante aduaneiro, que é o pessoal do freight forwarder, que faz a logística internacional, que vai reservar navio, que vai reservar avião, e também todas as frentes que você tem aqui atuantes no Brasil e no país de destino com o qual você vai deixar esse material a ser entregue. Então, a gestão é isso também. Você não executa, mas você gerencia aquela operação. Então, fica tudo sobre a sua responsabilidade e você é responsável por todos os órgãos, assim, todos os órgãos e os parceiros atuantes naquela operação. Então, além disso, né, eu coloquei aqui uma consultoria tributária, legislação aduaneira, claro, todo desenho operacional é necessário que você tenha um conhecimento da legislação que você vai atuar para ter benefícios tributários e fiscais naquela operação, se você tem um acordo bilateral entre os países, se você aqui, até mesmo aqui dentro, né, no Brasil, você tem estados que amparam ou não um regime especial, um benefício especial para aquela operação. Então, é necessário que você tenha também um conhecimento na legislação que vai atuar sobre aquele desenho, aquela operação, e que vai trazer benefícios tributários ou não. Quando a gente fala de projetos, além de você fazer o desenho da operação, você também pode atuar em projetos determinados. Você não está no dia a dia, mas a empresa resolve construir um equipamento na Dinamarca. Então, isso é um projeto diferenciado da operação do dia a dia, das importações, exportações que você faz para a manutenção da empresa, da companhia. Então, você tem projetos específicos em paralelo. Então, nós do comércio exterior, a gente atua tanto no dia a dia das importações, que a gente chama diárias, semanais, enfim, como também projetos específicos em paralelo a toda essa operação. E aí eu já falei de benefícios especiais, regimes especiais, que a gente atua muito entre países e dentro do Brasil também. E o transporte rodoviário, porque o Brasil, ele é rodoviário, né? Tanto que muita gente, hoje a gente vê que para a gente comprar uma passagem para viajar amanhã não é tão barato. Tá? Isso também acontece dentro do comércio exterior quando você fala de cargas. Né? Por mais que você tenha aviões específicos para isso, também é algo que não é muito viável para determinados clientes que são pequenos. Né? Então, a gente precisa também usar muito, ter um desenvolvimento rodoviário, uma boa transportadora que assegure essa carga aqui dentro. Lá fora, a mesma coisa, eu vou contar um caso interessante de uma cliente que atua muito no Peru e que eu tentei mudar a logística achando que o rodoviário, que achando que era o Brasil e não era o Brasil. E eu tive que realmente voltar um pouquinho atrás e falar assim, realmente, é isso que funciona na sua operação e vai ser dessa forma. Então, eu vou contar depois uns casos assim interessantes. E o agenciamento de carga e o frete internacional. O agenciamento de carga e frete internacional, eles se falam muito, né? O agenciamento de carga é aquela empresa, né, o parceiro que você traz para que ele pegue, colete a sua carga, ele faça o gerenciamento da coleta da carga, onde ela está, no seu estoque, dentro de um determinado lugar, até lá fora. Né? E também pode ser uma entrega no porto, no aeroporto, uma entrega no interior da Alemanha. Né? Então, você também tem que ter um agenciamento de carga, uma logística internacional que abrace tudo isso. Né? E o que determina essas responsabilidades? Até onde vai a sua carga, o que você paga, onde você não paga? São os incoterms que a gente tem. Isso são importantíssimos dentro dessa logística que a gente atua também. Próximo, Cid, obrigada.
E aqui eu trouxe um pouquinho as conexões que existem no comércio exterior. É, esses são os principais que eu atuo, que eu tenho, né, interface atualmente. Existem outros órgãos, né, que acabam atuando conforme determinada indústria, tá? Então, assim, quando eu falo do que eu atuo na consultoria e dentro da área de petróleo, eu falo com todo mundo aqui, tá? Então, eu vou falar um pouquinho. Eu botei logo ali em cima a Receita Federal. A Receita Federal, ela é o nosso pai, assim, vamos dizer, né? Porque ele é que vai liberar a carga, é por onde começa toda a vistoria de uma carga, é na Receita Federal, tanto na entrada como na saída. Então, a gente tem uma boa relação com a Receita Federal nesse sentido de fazer o processo de forma limpa, atendendo à legislação. E caso a legislação não esteja muito clara, porque isso acontece no Brasil, nem toda a legislação está muito clara, ela está interpretativa, ela está subjetiva, então é necessário que você faça uma consulta, que seja pública ou uma consulta à própria Receita Federal, para poder tirar uma dúvida. Então, para você iniciar essa operação, porque se a Receita Federal não aceitar, você não consegue atuar no restante desse desenho da operação. Então, é importante a Receita Federal estar muito próxima e conhecer muito bem a empresa com a qual vocês trabalham, vocês terem uma boa relação com essa empresa, tá? E depois a gente vai aqui para o lado esquerdo da tela, ANTAC, IBAMA, Anvisa, MAPA e Metro. Esses órgãos são órgãos reguladores, então toda importação que chega num país, ela vai passar por uma anuência. Então, quando você faz uma licença de importação, para saber se você pode importar ou não aquele produto e que tipo de anuência ela vai ter, passa por esses órgãos. Eu coloquei o Exército aqui no lado da Polícia Federal, eu vou explicar o porquê, mas o Exército também atua na licença de importação. Quando você traz assim binóculos, né, com um contexto mais do Exército, realmente com como é que a gente fala, líquidos que são específicos e perigosos, e uma série de coisas passa pelo Exército. É um procedimento super burocrático, mas necessário para que o Exército saiba o que está entrando no país e através de qual empresa está entrando, né? Então, são equipamentos onde só o Exército pode ter acesso. E por que uma área de petróleo está trazendo? E existe, sim, vários equipamentos que têm conteúdos, né, de amônia, que a Polícia Federal ela considera já utilização para cocaína. Então, por que você está trazendo um determinado índice de amônia dentro de um equipamento? Então, você tem que ter laudos, né, do fabricante do equipamento, você tem que ter uma série de documentação, de documentos que vão dar segurança de que esses equipamentos podem estar no Brasil sem causar qualquer problema, até mesmo uma explosão. Então, vai passar por órgãos anuentes, que a gente chama, que é a ANTAC, o IBAMA, a Anvisa, MAP, Inmetro, Polícia Federal, Exército, isso tudo, com a Receita Federal e o DSEX, isso tudo vai passar por um crivo antes de qualquer material chegar no Brasil. Então, quando você começa uma importação, realmente esse desenho ele tem que ser muito bem antecipado para atender a data final e os prazos. E quando a gente fala de petróleo, a gente tem os prazos muito apertados, porque a operação ela segue sempre ali 24 horas. Então, equipamentos quebram, vários problemas acontecem e esses materiais têm que estar aqui no Brasil. Então, a gente faz um desenho muito estratégico junto com a engenharia, e aí eu vou começar a falar aqui de todas as interfaces que a gente tem dentro da companhia, como o comércio exterior. E aí vocês vão ver como é que o comércio exterior consegue realmente ele ter uma entrada, né, tanto a nível federal como a nível estadual, e órgãos anuentes. Então, a Marinha do Brasil é a mesma coisa. Quando a gente importa um navio ou uma plataforma de perfuração ou de produção, a Marinha do Brasil é fundamental. Ela que vai dar toda a certificação, registros, uma série de exigências que a gente tem que cumprir para poder esse navio entrar em água brasileira. Então, quando os navios chegam, eles ficam em águas internacionais ainda, não são autorizados a entrar em águas brasileiras, então vai o IBAMA para testar a água, vai o IBAMA para testar o coral-sol, que são
umas conchas, vamos dizer assim, que grudam no casco dos navios. Isso não pode entrar de jeito nenhum em águas brasileiras, porque pode acabar com o ecossistema. Então, a gente tem uma série de tratamentos em águas internacionais ainda para ser autorizado e aí sim entrar. E às vezes a gente não tem tempo hábil, a gente precisa atender o contrato, e eu como comércio exterior, eu preciso desembaraçar, liberar esse navio de imediato. Então, eu faço um trabalho prévio com a Receita Federal e os órgãos anuentes, mostro as plataformas dos navios e falo, vai chegar no dia tal e eu preciso liberar isso em 2 dias. 2 dias é a minha parte, mas tem a parte da Marinha, tem uma série de outras partes. Então, a gente demora quase 15 dias para liberar e fazer os testes que são necessários para cumprir as exigências de cada órgão anuente, né? E isso tudo também gera questões financeiras, né? Então, a gente tem as instituições, os bancos e o Banco Central, né? Porque a gente precisa fazer determinados pagamentos, então é necessário de ter a área financeira muito próxima a gente nessas frentes, né, de importação, porque se eles não colocam dinheiro na conta, a gente não libera. Porque na hora que a gente registra a declaração de importação, os impostos eles são automaticamente debitados da nossa conta, né? Os federais são automaticamente debitados da conta de quem está importando, e o estadual gera, às vezes, uma guia, gera uma exoneração. Aí vai a questão da Cefaz para que possa liberar essa questão do ICMS. E se você vai pagar o ICMS reduzido ou não, que é aquilo que eu falei, são os benefícios especiais e fiscais que a gente tem tributários. Então, isso também, na hora que eu registro, depois que a Receita fala, pode registrar, tá tudo certo, o que você trazendo, você disse que está trazendo uma plataforma e não é bola, tá tudo conferido, a gente entra um registro da declaração de importação, e aí entra realmente com toda essa parte, né? Então, a gente fala com a área financeira, que é o que a gente tem aqui embaixo, né? Que são as áreas da companhia, que a gente tem envolvimento, e, claro, em determinados momentos, o fechamento de câmbio, que vai mexer com a balança comercial, e a gente fala de Banco Central aqui, né? O comércio exterior, ele mexe muito com a balança comercial, qualquer declaração de importação registrada com uma casa decimal a mais do que não estava previsto, ela vai mexer. Isso eu falo para vocês, porque eu já passei, é mais um caso que eu vou contar para vocês no final, de a gente mexeu com o nível da balança comercial em um determinado momento pela Petrobras, que causou vários problemas em relação a investimentos no país, tá? Outras empresas, vamos dizer assim, que são órgãos e associações que são vinculadas à área de petróleo, à área de comércio exterior, câmaras de comércio exterior são fundamentais, consulados. Eu tive que fazer um mapeamento de envio de uma plataforma de perfuração para Angola. Angola não era, naquele momento, naquela época, não era um país muito amigável para a entrada de né, uma mulher estrangeira para atuar, fazer frentes ali, né? O Fernando está aqui assim falando. É isso, né, Fernando? A gente tem dificuldades como mulheres em atuar em determinadas regiões da Angola. Então, eu tive que fazer um mapeamento daqui do Brasil. E com esse mapeamento, colegas, homens, levaram para poder fazer as reuniões que deveriam fazer, porque na nossa época não tinha Teams, não que eu seja muito antiga, mas a gente não tinha essa coisa do Teams, a gente não tinha realmente essa prática, né, do online, então era tudo presencial. O que que aconteceu? Eu fui no consulado da Angola, era o que eu conseguia, né, de informação mais precisa. Então, eles me ajudaram bastante em fazer uma pesquisa bem detalhada e minuciosa para que eu pudesse levar para o board da companhia e as tomadas de decisão serem realmente feitas com base em dados seguros, né? E que eles fossem essa aprovação desses dados foi o que levou a equipe para Angola, né, da parte de comércio exterior, para poder atuar e fazer outras frentes lá. Então, assim, os consulados são muito amigos nesse ponto, eles estão sempre acessíveis. É importante buscar, porque eles fazem essa intermediação. Então, é uma atuação bastante segura. Hoje eu faço parte de um grupo de mulheres, né, da Consul da Noruega. Participo de vários fóruns onde a gente tem inúmeras discussões sobre a atuação
né, tanto das mulheres como também de que forma que a gente pode atuar nesse tipo de situação, onde a gente não tem uma segurança em outro país e a gente precisa fazer negócios com esses países. Então, eles também atuam nessa segurança assim, de estudos, pesquisas. A gente discute muito de como a gente pode atuar nessa frente, porque existe, né? Então, é um grupo bem bacana com a Consul da Noruega e a gente vai desenvolver uma agenda em 2026 muito interessante, também de outras frentes, no comércio exterior. Vai ser interessante. Outros, assim, órgãos, vamos dizer também, né, são os terminais aeroportuários que eu falo. Então, os aéreos são os aeroportos e os portos. É importante você também ter uma comunicação muito, muito clara com os aeroportos e os portos, porque tanto privados como públicos, porque tem porto público ainda, mas é importante também com a mesma função da Receita Federal, é tirar dúvidas, falar sobre armazenagem, você negociar valores, né, para o seu cliente, para a empresa que você está. Então, assim, tudo isso é possível dentro dessa relação. E é colocado tudo isso em contrato. Então, assim, são tratativas particulares de cada empresa, então a gente pode atuar. Nas companhias aéreas é um pouquinho diferente dos terminais portuários, porque a companhia aérea, quem faz esse trabalho e que consegue um valor diferenciado de tarifa, são os agentes internacionais, que são os freight forwarders, que a gente chama. Como eles têm um volume muito grande de vários clientes, é muito mais fácil ele barganhar uma tarifa pelo nome dele, né, que vai ajudar você. Então, eu como empresa sozinha, eu não consigo ter um volume significativo e solicitar uma redução significativa de uma tarifa. Então, quando o freight forwarder, ele entra, o que é o agente de carga, ele entra para negociar, ele consegue tarifas diferenciadas, prazos de pagamento, uma série de coisas que facilitam que nós somos clientes dessas parcerias. Então, funciona para a gente. Já no portuário é mais fácil, você consegue também, tem o agente, mas você também consegue pessoalmente, de forma particular, negociar. O aéreo é um pouquinho mais difícil, tá? E eu coloquei aqui também alguns órgãos, que é a Bespetro, a ANP, IBP, sindicatos. Esses três órgãos, a Bespetro, associação, né? A Bespetro é a associação que eu sou vice-coordenadora do Comitê Aduaneiro. Então, a gente atua hoje nos assuntos que mais estão vinculados, impactando a área de petróleo na parte de comércio exterior. A ANP, né, a Agência Nacional de Petróleo, ela é que faz toda a parte de concessão dos campos que tem para perfurar e produzir. Então, através dela, ela concede, isso é governo, não é particular, então ela concede, ela dá concessão para as empresas, pode ser Petrobras, pode ser outras empresas particulares, privadas, então ela concede que você pode explorar aquilo ali. Então, a ANP é que faz esse papel. E ela tem, claro, vários procedimentos para que você possa fazer isso. O IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo, ele atua mais à frente também das operadoras, então a gente fala de Petrobras, Shell, Total, Modec, enfim, SBM. Essas empresas de petróleo são empresas que têm FPSO, plataforma de produção na sua grande maioria. A Bespetro atua mais na prestação de serviço, que eu atuo, né, na prestação de serviço, então, de apoio marítimo, perfuração e equipamentos. E os sindicatos, eles são fundamentais. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o Sindaes, que é super atuante. Ele é o sindicato dos despachantes, eles atuam muito próximos às associações para tentar trazer também o melhor, né, do desenho operacional para as empresas. E esses despachantes atuam para a gente. Então, ele faz uma intermediação muito interessante. A gente está agora com um sistema novo de importação, que é o do INPE, e o sindicato, o Sindaerj, está atuando fortemente com a Bespetro e outras associações para que a gente consiga atuar e fazer o sistema ser mais fácil, que ele atenda todas as necessidades que a gente tem. Então, a gente está forte com um grupo de estudo, que, junto com São Paulo também, que é o Procomex, fazendo uma atuação nesse sentido, né, de melhorias no sistema
aduaneiro. E aí envolve a Receita Federal, a Cefaz, o DSEX, envolve todos esses órgãos, né, da Receita Federal, tá? Para que a gente possa ter um sistema consistente, porque a chave vai começar a virar a partir do ano que vem, né? O cronograma, ele já está acontecendo, mas em 2026, o sistema antigo, que é o Siscomex, vai ser desligado. Então, a gente precisa melhorar o sistema para atender realmente todas as importações e exportações que a gente tem no país, tá? Então, a gente atua nesse grupo também. E quando a gente vai aqui embaixo, né, onde eu coloco também um pouquinho dos estaleiros, o transporte rodoviário, né, e coloco aqui as companhias aéreas e armadores, é isso, são os navios, donos de navios. É importante você também ter uma boa relação com os donos de navios, que você consiga ter uma proximidade, porque por mais que o freight forwarder ele atue, né, nessa frente para a gente, você também pode ter essa relação particular com os armadores e tentar fazer esse desenho ser o melhor possível, os valores, né, o prazo do navio, uma série de coisas, porque às vezes eu preciso ter um avião só para mim. E às vezes é preciso que eu tenha um navio só para mim, porque a dimensão dos equipamentos são enormes. Então, um espaço apenas de um navio não adianta para gente. Então, eu preciso de um navio. E aí, para você achar um navio para você, não é tão fácil. E a mesma coisa, um avião. Né? Várias vezes, durante a pandemia, eu fretei um avião, a gente tirou todas as cadeiras, pegou coloca equipamento e aquele avião de transporte de passageiros virou transporte de carga para a gente. Então, a pandemia foi realmente um pouco atípico, mas isso acontece, é necessário que a gente pegue isso, né? Um avião que funcionava muito bem para a gente era o Antonov, e foi uma pena, a gente acho que só tem 4 no mundo, se eu não estiver errada, e um deles, ele foi atacado nas primeiras semanas da guerra da Rússia com a Ucrânia. Ele estava parado num aeroporto e foi uma pena, porque a gente perdeu mais um avião que servia muito bem para a gente. Então, para você ver que o comércio exterior é impactado também por guerras, enfim, a gente está sempre muito atentos no que está acontecendo durante o dia, durante a semana, o que vai acontecer. Quem trabalha com comércio exterior tem que estar sempre muito atualizado diariamente. Eu leio praticamente todos os jornais principais, é a primeira coisa que eu faço no meu dia. Né? Eu leio os jornais para eu poder saber o que está acontecendo. O Instagram, claro, hoje é uma grande plataforma de fake news e não fake news, mas você tem que saber filtrar. E grupos, né? No WhatsApp, a gente tem uns grupos de comércio exterior que está sempre todo mundo se ajudando, todo mundo falando. Está acontecendo isso no Siscomex hoje? Travou o Siscomex. Olha, teve um problema de um navio que ficou parado no meio do Santos Dumont, então o Santos Dumont teve que fechar. Eu já tive que fechar o Santos Dumont. Quando a gente entra com uma plataforma, ah, o, a torre dela é muito grande, muito alta e gera insegurança e risco, né, aéreo. Então, quando a gente vai passar com uma plataforma, a gente tenta muito passar durante a madrugada, onde a gente não tem voos, mas às vezes a gente não consegue. Então, é necessário que a gente feche o aeroporto. E aí você imagina fechar o aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro, né? É um caos. E várias pessoas, amigos, quando souberam, ó, os voos vão atrasar das 6 horas até tão, me ligavam, falando assim: você pediu para passar alguma plataforma aqui? Me diz, só pode ser porque fechou do nada. E eu falo: não, não tem, não fui eu. Mas algumas vezes a gente precisa fechar realmente o aeroporto para dar segurança aérea. E aí acontecem esses impactos, né? Isso é o comércio exterior. A gente tem que entrar para a Receita Federal ver, né, que a plataforma está chegando. Então, faz parte também. E para a gente finalizar aqui um pouquinho dos órgãos atuantes, né, as conexões, dentro das empresas, né, o comércio exterior ele fala com o jurídico, o comercial, o tributário, o financeiro. Quando eu falo financeiro, eu coloco tesouraria, contas a pagar, receber, área fiscal, projetos, engenharia, operações e suprimentos. A gente fala com todo mundo. Quando inicia uma licitação com a Petrobras, e vou dar um exemplo, a área de comércio exterior ela é muito demandada, porque a gente precisa dizer se naquela projeção de estoque
daquele contrato, quando eu trouxer aquele navio, eu preciso ter peças para atender. Então, de que forma que eu vou importar essas peças? Porque, infelizmente, não temos ainda uma atividade industrial robusta para atender. Então, muita coisa vem de fora. E aí, esse valor que nós vamos passar, todo esse desenho financeiro de cada equipamento que vai ser projetado para essa licitação, sai da gente. E aí eu preciso falar com o tributário. E eu preciso falar também com o jurídico, porque assim, eu vou usar regimes especiais. Então, o jurídico precisa ter uma cláusula dentro dessa licitação futura, olhar, e o contrato futuro, cláusula de comércio exterior. Se por acaso, durante aquele prazo de contratual, 2 anos de contrato, você tem uma mudança tributária, que é o que a gente está passando hoje, uma reforma tributária, então, se tiver uma mudança tributária, um estado que disse que naquele momento que você licitou, você pagava 3%, mas agora, um ano depois, o estado resolveu cobrar 15%. Então, isso também tem que estar escrito no contrato para que eu possa sentar, porque cada importação que eu faço vai onerar em mais 12%. Então, o comércio exterior, ele atua no início da licitação, e ele atua durante o contrato, e ele atua também pós o término do contrato. Porque o que eu vou fazer com esses equipamentos, uma vez que esses equipamentos não estão mais operando no país? O que eu faço? Onde eu vou colocar? Quem vai ser o dono desse negócio? Então, a gente está sempre trabalhando o tempo inteiro, o comércio exterior está sendo demandado por todas as áreas. Quando eu trago a importação, eu preciso pagar pela importação, se for uma importação consumo, onde eu recolho todos os impostos, então financeiro, eu preciso de dinheiro na conta, né? Eu preciso pagar o despachante que fez o processo, né, que prestou o serviço dessa operação. Então, eu tenho que falar com o financeiro quantos a pagar. Olha, o despachante pediu 10 mil para liberar a carga, só que eu só gastei 8 mil. A gente vai receber 2 mil. Quando vai receber, fica de olho que vai cair 2.000 reais na nossa conta dessa operação. Então, o tempo inteiro, por mais que você fale assim, já importei. Gente, já importei, mas ele não acabou. O processo não acaba, né? Você está sempre no comércio exterior e está sempre atuante nesses equipamentos. É impressionante. E vamos ao último, não lembro agora? É isso. Olha, o futuro do comércio exterior e no Brasil, como é que ele vai ser? Né? Então, a gente começa a observar que a inteligência artificial, ela veio para ficar. Eu uso muito, tá? Eu tenho Copilot, eu tenho ChatGPT. É, o que a gente observa nisso? Traz agilidade, mas a inteligência ainda é nossa, tá? Nem tudo que a IA está dando para a gente pode copiar e colar, tá? Isso eu falo, eu uso diariamente. Então, ainda é necessário que a gente tenha o nosso conhecimento, né? Eu vou dizer o conhecimento humano, porque a IA ela faz um compilado de várias fontes, né? E mesmo assim, né, é necessário que a gente tenha um conhecimento para a gente criticar aquela informação. Eu observei muito isso, eu fui coordenadora de um livro onde a gente recebeu textos de pessoas incríveis, importantíssimas, né? O superintendente da sétima região fiscal do Rio de Janeiro, a gente recebeu pessoas renomadas na escrita e que foram muito enfáticas nessa questão, né? Eles escreveram, você vê que eles escreveram sobre aquilo com conhecimento técnico, conhecimento de carreira, de história, né? Mas assim, eu já tive outras leituras, né, que não foram dos livros que eu participei, mas de outras leituras que pediram para eu olhar, e era um copia e cola, e não tinha uma criticidade. É importante, né, o estudo constante, o comércio exterior está sempre se desenvolvendo, ele está sempre mudando, então, é importante a gente estar sempre atuando. Então, o que eu falo aqui, a gente está realmente numa era digital integrada e sustentável. A sustentabilidade, ela veio para ficar também.
né? Os nossos navios, eles entram numa criticidade, né? Dentro da operação de energia limpa, né? De não poluentes. A gente tem que atender a tudo isso. As plataformas hoje de petróleo, elas precisam atender, e isso veio para ficar e não vai sair, não tem que sair. Poluição no mar, equipamentos que evitem, né, a poluição imediata, uma série de coisas a gente tem hoje, para até de explosão também. Existe um equipamento chamado blowout, ele cobre, né, aquele equipamento que está numa tendência a trazer algum problema, ele faz uma cobertura onde ele concentra aquela explosão naquele momento ali. Então, são tecnologias que chegam que exatamente para que não ocorram riscos, como a gente já viu, né, de determinadas situações, né, de plataforma afundando, vazamento de óleo, uma série de coisas, né? Então, a gente precisa, a sustentabilidade em todas as frentes, né, ela veio para ficar. E aqui no Brasil, a partir desse ano, a gente começou a ter dois desafios muito grandes, que é a reforma tributária. A reforma tributária, ela está atuante, assim, ela vai começar no próximo ano, mas a gente já está discutindo sobre ela, inclusive eu já escrevi sobre ela na visão de comércio exterior, né? São capítulos que eu escrevi nesses 4 livros, falando do aduaneiro o impacto da reforma tributária. Então, ela realmente veio para mexer com facilitar, mas também está mexendo bastante, porque a gente ainda tem muita dúvida, né, de como vão ser os índices, as alíquotas, como é que vai ser a nova base de cálculo, do valor aduaneiro. Então, a gente ainda tem algumas dúvidas que a gente está atuando, tratando para que a gente consiga ter essas respostas do quanto antes, né, seja da Receita Federal, seja de órgãos acima da Receita, como a Coana, né, que é o órgão máximo da Receita Federal em Brasília. Então, assim, a gente está realmente muito preocupados em deixar, né, transparente como tudo vai ser feito. Por quê? Essa mudança tributária vai mudar os nossos contratos e os valores dos nossos contratos, tá? Então, ele vai pegar desde o preço do fabricante, que vai repassar para mim, claro, o preço no preço de venda, e eu vou ter que repassar para o operador. Então, essa cadeia, ela precisa estar bem lida, ela tem bem estruturada, bem transparente, porque vão ser negociações nada muito fáceis, enfim, a gente vai ter que pensar um pouquinho melhor como a gente vai fazer. Então, a gente está com vários grupos de estudos, vários escritórios de advocacia atuando, a gente está com vários fóruns aqui, eventos no Rio de Janeiro, bem fortes em relação a isso, com conteúdo tributário e aduaneiro junto, tá? E um outro assunto também é o descomissionamento. Eu venho puxando um pouco isso em relação às plataformas de petróleo, que é onde eu atuo bastante hoje. É, Várias plataformas tão antigas e elas precisam ser descomissionadas. Então, é um projeto também muito grande, é um projeto de uma atividade econômica circular muito interessante. Então, e que vai mexer com uma retomada, a gente espera uma retomada de estaleiros dentro do Brasil. Eu acho que quem fez engenharia naval alguns anos atrás ficou frustrado com isso, porque a gente teve um pico de construções de plataformas de um país e, de repente, ele acabou por vários momentos de crise. E a gente espera que os estaleiros geram muito emprego, principalmente numa classe de técnicos, né? Que são pessoas que a gente sabe, né? Não fizeram uma faculdade, são técnicos, enfim. Então, a gente vai atender, né, com essa nova atividade econômica, vamos dizer assim, vários empregos, né? Então, a gente está aí bem atuante nessa frente. E o futuro será definido por quem conseguir transformar a complexidade em estratégia. É isso que é o comércio exterior. Ele é complexo? É bastante. A gente tem que olhar um mundo de coisas. E com isso, pegar aquela situação e torná-la estratégica e benéfica para a companhia ou para a consultoria, enfim, para o trabalho que vocês vão atuar. E o que eu deixo aqui é que a gente vem trabalhando durante muitos anos, que a área de comércio exterior ela seja protagonista dentro das empresas. Ainda temos empresas onde o comércio exterior está abaixo da área financeira, ele está abaixo dos suprimentos, ele está abaixo às vezes, de um jurídico.
Porque, como eu mostrei para vocês, a gente atua em várias frentes. Só que eu acho que é necessário que o comércio exterior ele tenha uma cadeira, ele tenha uma área dentro das empresas. A gente tem realmente uma importância, a gente impacta muita coisa. Então, a gente vem trabalhando isso nos últimos anos e, e a gente está vendo um avanço significativo. A área aduaneira, o comércio exterior, ele está sendo chamado para falar, né, em eventos de grande importância. Eu acabei de falar no evento da FGV aqui no Rio de Janeiro de energia, onde foi importante eu passar o papel da Maersk, que é a empresa que eu trabalho, como é que a gente atua, e falar de descomissionamento, enfim, dessa nova atividade econômica que vai ser importante para o país. Desculpa. Então, eu acho que é importante a gente trazer esse protagonismo no comércio exterior. Excelente, Michele. Parar o compartilhamento aqui para você ficar em destaque para todos. Bom, eu acho que você conseguiu repassar o nosso curso todo nessa sua fala aí, né? Que não chegou a 1 hora, mas para a gente poder falar, eu queria destacar alguns pontos, né? O nosso curso está estruturado em 4 eixos, como a gente conversou anteriormente, né? E o primeiro eixo, os meninos discutem sobre gestão contemporânea, falam do papel do profissional de comércio exterior, e eu acho que você trouxe isso à tona, né? Das possibilidades diversas que nós, enquanto profissionais do comércio exterior, podemos atuar, das perspectivas que ele traz, das competências, e eu abro destaque para uma, né? Que inclusive em outros momentos aqui no curso a gente teve outros convidados que falaram a mesma coisa, a importância de se atualizar, de ler jornais, saber o que está acontecendo no mundo, porque isso é uma referência para a gente até construir as nossas estratégias de atuação, né? É, outra coisa que você traz e que eu acho que é muito importante, né, de frisar com todo mundo, que algumas vezes os meninos ficam assim, ai, mas é muito complicado o comércio exterior, eu não sei onde começa. E no final das contas, o comércio exterior, né, pelas suas falas, é o mesmo no mundo todo. O que muda é o amparo legal e o produto. E a gente só vai conseguir se apropriar de fato à medida que a gente estiver executando, colocando a mão na massa, mexendo com o comércio exterior. Então, aí fica um destaque para todos vocês, né, que ficam aí às vezes na angústia, ai, será que é a prática? Como é que a gente faz? É muito termo, é isso mesmo, né? A gente precisa entender a técnica, mas a vivência que vai trazer esse domínio, essa expertise e assim por diante. Você também trouxe uma coisa importante para quem está lá no eixo 1, que é falando sobre essa questão do contexto geopolítico, a questão das guerras e como que isso impacta, né, o comércio exterior e as nossas tratativas. No nosso eixo 2, a gente fala sobre gestão mercadológica e negociação internacional. E aí eu acho que tem um caso que você contou num primeiro momento para a gente, que eu acho que faz sentido contar aqui para o restante da turma, que é a importância, porque quando a gente pensa em preparar um produto para o mercado internacional, a gente tem que entender uma série de questões. Você falou aqui muito bem posto, né, dos órgãos anuentes, o quanto que eles vão determinar algumas questões ligadas a barreiras comerciais. Você fala sobre essa adequação, né? Mas tem uma questão que é o nome do produto e como que ele é interpretado e falado nos diferentes lugares. A Maersk sofreu sobre isso, né? Conta para É, nós aí um pouquinho dessa questão do nome. exato. Bom, o nome Maersk, né? A gente, ainda mais carioca, que pega Maersk, bota X para tudo. Então, e o nosso hub no Brasil é aqui no Rio de Janeiro. A gente tem escritórios, tínhamos, né, escritório na Angola, Canadá e tudo mais, que houve uma mudança, né, de vendas do grupo. Então, era o mundo inteiro. Até que um dia a gente teve um fórum, porque a empresa achou importante deixar claro qual era o nome, como é que a gente pronunciava o nome. Então foi aí Brasil, a gente Maersk, aí Angola, Maersk, aí Canadá, Maersk e tal. E de repente falou assim, o nome oficial é Maersk, né? Então, isso fez a gente incorporar até mais a identidade da família, uma série de coisas, porque é importante você também ter isso. A empresa anterior que eu trabalhava, era difícil de pronunciar o nome. Era Queiroz Galvão Óleo e Gás. E o ão
né, para estrangeiro, é muito difícil de verbalizar. E a empresa fez uma reformulação do nome e tudo mais, virou Constellation. Porque é mais, né, um inglês, enfim. Então ficou mais fácil de conhecer a empresa. Quando você falava que Heróis de Óleo e Gás, é incrível. Assim, ninguém entendia muito aquilo e não conhecia a empresa, não tinha curiosidade sobre ela. Quando virou Constellation, a empresa só voou, pelo simples fato de mudança de nome, né, de entendimento. E isso acontece realmente quando algo assim que a gente acha que é simples, mas que realmente desenvolve a empresa, né? Assim, que são conceitos, nomenclaturas, enfim, né? Algo que seja mais que soe melhor né, nos ouvidos internacionais. Então, teve essa história, né? E de cada um com uma cultura. É impressionante. É importantíssimo, né, que os meninos falam muito no eixo 2 sobre esse impacto da É, cultura, da língua e como que isso determina muitas estratégias. No Uhum. eixo 2 a gente também fala sobre a perspectiva da gestão de recursos humanos. E você também contou uma história para a gente que eu acho que é legal entender, porque quando a gente pensa nessa gestão de pessoas no âmbito internacional, a gente pensa na expatriação, nas tratativas, mas quando a gente pensa em multinacionais, e na cultura com que isso é tratado, a cultura organizacional, isso vai determinando algumas políticas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa cultura organizacional da Maersk, como que é essa questão da gestão de pessoas, que aí vocês têm pessoas de nacionalidades distintas, como é que é essa relação? Aqui, a gente, aqui no Brasil, a gente tem um costume, né, de as empresas terem sala, já começa na estrutura, vamos dizer assim, né? Eu acho que a estrutura do escritório, ela já fala um pouquinho o que é a cultura da empresa. Então, na sua grande maioria no Brasil, a gente tinha aquelas salas fechadas, porta fechada, né, que, né, os filmes retratam muito isso, né? O diretor está naquela sala e tudo mais. Assim, a cultura dinamarquesa é um pouco diferente, ela é mais leve nesse sentido. A gente tem um open space, onde hoje muitas empresas mudaram para esse open space também. E a gente tem um aplicativo que a gente pode sentar onde a gente quiser. A gente tem o layout, reserva, senta onde você quiser. Não, você não precisa sentar perto da sua área, com as pessoas da sua equipe, nada disso. Eu quero sentar aqui hoje. Então você senta. Então, isso já mistura bastante as áreas, né, e tal. Claro, algumas questões, assim, vamos ficar mais próximos, porque algumas áreas preferem, porque elas se falam o tempo inteiro, né, e principalmente o financeiro é uma área dessas. A gente tem dentro da Maersk, a área financeira está sempre junto, porque eles conversam o tempo inteiro, porque o que recebeu tem que pegar aquele dinheiro para pagar, né? Então, tem que se falar. Então, estão sempre ali em movimento, né, nesse movimento. E é interessante porque a gente recebe dinamarqueses e às vezes a gente tem pessoas de outras nacionalidades que vêm nos nossos barcos, né? Não necessariamente todos são dinamarqueses, então a gente tem uma mistura. Então, tem o americano, tem o dinamarquês, a gente tem o brasileiro, enfim. E no Brasil é o nosso Brasil é um grande paísão, onde também temos as nossas culturas, né? Então, isso tudo é misturado. A Maersk ela tem uma leveza nesse sentido também, onde o diretor já sentou ao meu lado, então o diretor da Dinamarca vem e senta do seu lado, e aí tudo bem, né? Então a gente também tem essa tratativa de uma igualdade. Uma outra questão também de equipe foi quando um diretor da Dinamarca me perguntou, Michele, o que que a gente pode fazer? O barco, a gente vai ter que parar o barco. E como é que a gente pode parar o barco na visão do comércio exterior? É possível a gente fazer isso? E aí eu estava num lado, aí tinha uma baiazinha, né, aqui e um outro lado. E a gente ficou conversando assim. Aí eu falei assim: olha, a gente pode fazer isso, isso e isso. Dei três opções. Aí ele, ok. Aí eu, só um minuto, você não quer que você não vai ter nenhuma dúvida do que eu estou falando? Não. Se você chegou para mim e falou que você tem essas três opções, tá tudo bem. Aí eu falei, eu não satisfeita como brasileira,
né? Porque a gente sempre é duvidado sobre o nosso conhecimento, é uma coisa, uma síndrome que a gente tem. E eu falo assim, mas peraí, eu não satisfeita, ainda fui, né? Você quer que eu escreva e coloque a legislação que ampara tudo isso que eu falei? Não, não, não precisa. Eu falei, mas gente, esse homem realmente confia em mim. E é isso. A relação do comércio exterior, né? E eu acho que é uma cultura é de você confiar na equipe que você está construindo, que você construiu, que você contratou. Então, isso que eu falo que me transformou, né, como profissional, depois de 20 anos, né, fiz 25 anos de formada, agora, né, de 3 anos, em 3 anos que eu falei, nossa, isso modificou a minha visão de gestora, né? Realmente, quando eu contrato alguém, está lá escrito. E eu sei que então, o que está escrito é realmente o que a pessoa faz de verdade. Então, por que que eu vou pedir para ela um estudo mirabolante sobre o que ela está me falando? A não ser que eu precise realmente ter uma negociação, que eu preciso ter aquilo ali para que eu possa falar, ou, né, ter um detalhamento maior. Mas um diretor, um dos grandes diretores da companhia, não foi necessário. Então, eu comecei a entender o que que é gestão, né? Que você realmente precisa confiar nos seus funcionários, na sua equipe, né? Funcionários não, vou falar colaboradores, né? Então, é isso, a relação de confiança, ela constrói e ela faz uma empresa ser incrível. Eu vejo isso na Maersk, eu tenho um grande orgulho de estar nela, porque eu vejo que a base dela é muito da confiança. Quando realmente, claro, existem momentos que você precisa detalhar mais um número, uma operação, um desenho, mas ok, faz parte, mas não é pela desconfiança, mas sim porque é necessário aquele detalhamento, é necessário que a gente tenha uma segurança maior, então é bom ser colocado ali uma informação mais detalhada. Mas eu acho que a confiança na gestão, né, o que eu aprendi agora é algo impressionante. E vou dizer, a gente está em home office, grande parte, né? A gente faz home office, a gente tem uma liberdade junto aos gestores, de quando a gente não consegue ir para o escritório, está tudo bem. Então, a gente chega, quem chega às 6 horas, 6h30, tem gente que chega, eu às vezes eu chego às 6h30 no escritório, que eu deixo meus filhos na escola, eu vou para o escritório. Eu posso sair às 2 horas, 2h30, eu posso fazer minhas 8 horas. E eu vou embora. E tá tudo bem. Ninguém olha torto, né? Que a gente fala muito, né? Ninguém tá saindo cedo. Não, porque você fez, você tem demandas, você sabe que você tem, você cumpre com elas. Então, isso é confiança. Entende? Não só essa questão dos gestores, assim, mas do coleguismo, né? De ninguém estar olhando de forma diferente porque você está saindo mais cedo ou porque você chegou tarde. Você, assim, as pessoas fazem, né? Você não precisa ficar ligando 5 minutos, né? Ah, será que a pessoa está vendo Netflix? Não, isso não tem. De verdade, isso existe, né? Você fala assim, não é possível, isso existe. Então, assim, eu acho que isso, essa base, né? Vamos falar como se fosse uma base da pirâmide, ela está bem segura para a companhia, né? Então não passa na cabeça, né? E eu vou dizer, eu tenho essa conversa, né, com a Noruega, a mesma coisa. Eu acho que é uma cultura muito de país escandinavo. A confiança é a base de tudo, de verdade. E eles são incríveis, né? Como, claro, todas as nações, enfim, culturas têm seus problemas, mas a confiança ela é muito grande. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu fiquei sabendo outro dia, que eu fiquei impressionada. Em determinado país, eu não lembro se é na Dinamarca, mas alguém me falou essa história, que um brasileiro que veio, tem uma cidade que você deixa o carro, estaciona com a chave na ignição. Qualquer pessoa que está passando, que precisa de um carro, pode entrar nesse carro, ligar o carro, seguir, fazer as suas coisas e deixar o carro onde estava com a chave na ignição. E tá tudo bem. Vamos lá. Entende a base da confiança? Ela é extrema. É isso isso a gente não entende, nunca a gente vai entender. Eu acho que nem meus filhos vão saber o que é isso. É algo que isso existe.
Então, aí você vê que realmente na cultura desses países a confiança é algo que é impressionante. E aí isso vem para a gente, né? De outra forma. Então, é isso, acho que a gestão fica aqui um recado, que a gestão ela tem que ter confiança, e que dá tudo certo. Mais uma vez, né? A questão da cultura, agora nacional, impactando a cultura organizacional, né? Exato, exato. É, e aí você trouxe uma coisa também que é importante para os alunos que estão no eixo 2 e quem vai, né, chegar no eixo 2, que o consulado também é uma boa fonte de pesquisa, né? Quando a gente faz pesquisa Excelente. de mercado, a gente está buscando fontes aí alternativas. Consulado, Bom, Câmara aí de Comércio Exterior, e associações, né, que podem atender, como o IBP, a Bespetro, são órgãos que ajudam em pesquisa, têm dados, né, que podem fornecer. Então, e os próprios sites do Ministério, o MIDIC, né, é uma grande fonte de informação de índices, então a gente também olha bastante. É isso, é buscar essa pesquisa, esses dados. E aí, a gente entra no eixo 3 que fala sobre logística internacional. E eu acho que muito do seu discurso repassa por isso, né? Uhum, E aí eu acho que o ponto muito importante que você traz durante a sua fala é a importância do planejamento, né, das é. atividades. Porque o prazo, né, implica em custos, implica em uma dinâmica aí de contratos, de locais, de disponibilidade de navio, de disponibilidade de pessoas, e você traz também alguns agentes importantes, né? E aí, para os meninos que estão no eixo 3, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse papel, né? Do agente de carga, do despachante aduaneiro, e contar um pouquinho o que que acontece com a logística quando a Receita Federal entra de greve. Que coisa boa. Exato, é. Algumas greves eu já passei, né? Então a gente tem alguns probleminhas. Como é que funciona o papel do despachante? Ele é o executor, né, do registro da importação e da exportação. Eles são realmente os profissionais que eles passam por provas, né, dos sindicatos para ser despachantes. Então, são pessoas que têm conhecimento de como funciona toda a regulamentação, a legislação, como é que cada tipo de exportação, produto pode ser registrado, que tipo de órgãos anuentes vão ser atuantes em cada tipo de produto. O despacho aduaneiro, né? Existem empresas hoje de despacho aduaneiro, né? Enfim, existem, que são enormes, né? E que atuam com vários tipos de produto, outras focam só no petróleo, outras, né? Algumas escolhem o seu nicho de atuação, outras não, atuam em várias frentes. E aí existem equipes. Você tem a classificação fiscal lá dentro, que é o quê? Vai ser ele que vai dar a classificação fiscal, que é a NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, ela que vai dizer qual é a alíquota que você vai recolher, né? E aí, através disso, você tem uma outra área de regimes especiais e benefícios fiscais, que através daquela NCM, ela vai pegar e atuar no seguinte. Então, eu vou dizer assim: o ICMS na NCM é 30%. Ah, mas se você importar para a área de petróleo, existe um benefício fiscal de um regime especial chamado Repetro, então esse ICMS vai reduzir para 3%. Então, isso também é um apoio, uma assessoria que o despachante também faz para você, tá? Claro que nós, profissionais, que somos gestores, né, do comércio exterior dentro das empresas, a gente tem que saber também, tá? Até para poder essa conversa ela se encaixar muito bem. Então, é uma conversa constante com esses especialistas, entre outras áreas que existem de atuação do despachante, tá? Ser despachante aduaneiro eu acho incrível. Sem eles eu não faço nada. Eu dependo deles, são meus grandes parceiros, eu falo que é parte da minha equipe, né? Porque
eu preciso realmente deles, eu tiro muita dúvida, às vezes eu esqueço realmente de alguma uma ponta. Me lembra se eu posso fazer uma exportação para essa empresa, porque a outra que tinha exportado. Não, Michele, você pode fazer. Eu obrigada por ter me lembrado. Então, assim, essa troca também de lembrança, de conhecimento, ela é muito importante. Então, a gente aprende muito com eles, tá? Então, eles são os executores desse processo. Eles avaliam, analisam todos os itens, colocam a NCM, aí faz o amparo legal em cima daquela importação e também confecciona os documentos. Às vezes você precisa de uma invoice, uma commercial invoice, e às vezes você precisa de uma proforma invoice. São coisas diferentes, tá? Então, aí eu acho que é uma outra aula. A gente vai entrando na documentação dependendo de quanto tempo e a legislação que aquele material vai ser importado. Então, o despachante, ele é fundamental, você tem que ter. São eles que registram. Você não pode registrar, são eles que registram toda a importação e exportação. O agente de carga, né, que está junto com o despachante, que eles conversam, né? O agente de carga ele vai preparar, ele vai achar o navio, ele vai achar o avião, ele vai dizer quando vai sair, quando vai chegar, ele vai te dizer se aquele navio vai parar em outros países para que chegue até o seu destino final. Ele vai dizer sobre a varia grossa, que é o seguinte: a gente acha que o navio é mais seguro e tudo mais. Mas né, a gente está falando do mundo inteiro, que o navio sai do Rio de Janeiro e vai até a Inglaterra. No meio do caminho, pode pegar uma tempestade, pode pegar uma série de problemas, pode pegar navio pirata, querendo atacar o navio, você tem várias nuances, tá? Então, quando você vai pensar em determinadas logísticas, você também tem que pensar na sua urgência, na segurança da tua carga, uma série de coisas que você precisa pensar, né? O navio é mais barato? Sim, porque você está dividindo aquele navio, pagando o fretezinho da sua carga. Quando você não pega o navio todo, você está pagando só sobre aquela parte. Só que, dentro do navio, a gente de carga, a gente chega e fala assim, Michele, você pode usar dois tipos de frete marítimo. Um que você vai dividir, não vou falar em nomenclaturas, mas um que você vai estar dividindo o frete com os outros, e o outro que é só a sua parte, e aí você, quando chega lá, vai liberar a tua carga e você não vai ficar retida por causa dos outros, tá? Tem várias nuances. E no meio desse caminho tem uns contratempos. O que que acontece? O comandante do navio vai falar assim, estamos com problema, o navio vai afundar. E aí tá cheio de carga, sua carga tá lá e tem que chegar na Inglaterra na data tal. E aí o que que ele faz? Ele vai e joga alguns contêineres no mar para reequilibrar o navio e o navio seguir. Pode ter caído a sua carga, ficou em alto mar. Então, quando chega lá, sua carga não chegou, o seu prazo não vai ser atendido. E então, assim, você tem seguros. Então, o agente de carga ele te dá todas as informações para que você tenha certeza que aquele navio vai ser bacana para você botar ele para botar a sua carga. Mas existem essas nuances dentro do caminho. Eu, em 20 anos, eu passei por duas situações dessa. É um bom índice, né? Minha carga, por duas vezes, foi jogada no mar para poder salvar as demais. Aí você fala, ué, então como é que fica? Quem vai pagar por essa carga? Todo mundo do navio paga pela minha carga. Por quê? Porque eu salvei a carga deles. Então, existe um coleguismo, uma parceria nisso também. Então, assim, a gente tem várias coisas. E aí, né, juntando a greve, desculpa, juntando a greve, o que que acontece? Quando você precisa exportar, quando você precisa importar, você tem prazos, sempre a gente tem prazo, e entra uma greve da Receita Federal. E aí a Receita fala, ó, a gente só vai ter um plantão segunda, quarta e sexta. Aí como é que você faz? Você tem que ir lá, você tem que dizer, entrar com uma petição no sistema dizendo que é extremamente urgente, fazer todo um parecer dizendo qual é o impacto financeiro, qual é o impacto operacional e tal. E a fiscalização lê isso. E a gente tem os despachantes que entram atuando na frente presencial na fiscalização. Porque quando você vai importar, vou falar mais da importação, quando o processo é distribuído, ele vai para um nome de um determinado fiscal. Então, você pode ir até ele
e mostrar, olha, eu tenho essa urgência, a gente precisa disso, tudo mais. Ele vai verificar com você o que ele pode fazer durante aquele período de greve, tá? A gente passou por um período muito grande de greve, porque a Receita Federal estava pleiteando um aumento, e esse aumento realmente não veio da forma, né? Não estava vindo, as negociações não estavam dando, e a gente ficou em greve praticamente um ano, tá? Se intensificou muito no início, mas depois foram criadas alternativas de atendimento e começou a entrar. E, claro, no momento que você não consegue, né, liberar, conversar, enfim, ter uma resposta rápida via sistema, você entra com mandado de segurança. E por isso que a gente fala com quem? Com o jurídico. Aí está aí a nossa mais uma interação da nossa área com o jurídico. E aí é uma estratégia também. A gente vai entrar com esse mandado de segurança só para essa carga, para liberar essa carga em 24 horas, porque aí o fiscal tem essa obrigação de liberar a carga em 24 horas, ou você vai também, vamos fazer um mandado de segurança onde cargas futuras chegarão e elas precisam ser desembaraçadas. Então, a gente também precisa pensar nesse momento na estratégia que a gente vai atuar. Se eu vou pegar só essa carga, ou se eu vou pegar as cargas futuras que vão chegar. Porque eu tenho carga já reservada em avião e navio para chegar, né? E às vezes eu estou até com carga em trânsito, como eu tenho uma carga agora em trânsito, e a gente teve que fazer uma mudança nessa carga e ela está em trânsito. Então a gente teve que correr hoje para mudar o documento. Então, assim, são coisas que a gente vai atuando conforme a necessidade. A greve é um problema para todo mundo, né? Fica com um número de fiscais reduzidos. Mas a gente viu também que ocorreu uma boa escuta da parte da Receita Federal, né? Eles entenderam em vários momentos os nossos problemas, vamos dizer assim, e atuaram quase de imediato, vamos dizer assim, né? Mas a greve é um problema. E aí a gente chega no nosso último eixo do curso, Michele, quando a gente fala sobre sustentabilidade. E a sustentabilidade você trouxe aqui não só na perspectiva do produto, do atendimento legal, né, de alguns países para atender os princípios aí de sustentáveis, mas também pensando nessa adequação, né, de um navio chegar e a gente ter que pensar sobre o meio ambiente no momento em que aquele navio entra, né? Que seja com a certificação de um órgão anuente, validando e mostrando, né, que o impacto ambiental ele não é aceitável, independente da operação que está sendo tratada. É Então, eu acho, verdade. meninos, que o nosso curso ele é contemplado, né, dentro da fala da Michelle, eu fico muito feliz com isso. Acho que a gente está no caminho e a vivência que vai trazendo essa expertise para vocês. E eu queria, a gente ainda tem uns minutinhos, que quem quiser fazer alguma pergunta pode levantar a mão e a gente vai organizando aqui. Sara, bora lá. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. O meu nome Tudo é bom? Sara, eu estou no eixo 1, ainda engatinhando, né? Bem, Michele, foi muito inspirador ouvir suas vivências e todo o conhecimento que você transmitiu. E eu vi que você tem uma comunicação muito clara de compartilhar suas experiências no comércio exterior e acaba revelando muitas das suas vivências globais. Eu gostaria de saber como foi o processo de expandir a sua atuação para novos países e, com base nessas experiências, qual conselho você nos daria como futuros profissionais para aprimorarmos o nosso conhecimento e desenvolver uma postura sólida como negociadores em cenários internacionais? Ótima pergunta, gostei bastante. Sara, eu acho que tudo que a gente precisa para começar, né, e ter essa relação internacional é muito com base no estudo de comércio exterior realmente. Você tem a certeza absoluta, né, segurança de saber no que você está atuando, né? Porque eu vou falar, claro, de petróleo, que é o que eu faço hoje, no meu dia a dia. Quando você sabe conduzir, entender o negócio da companhia, você consegue desenhar o comércio exterior com segurança.
E essa segurança, a partir do momento que você consegue desenhar todas as operações que englobam o negócio da companhia, então eu estou falando assim de barco de apoio. Então, eu sei importar o barco de apoio, eu sei quais são os órgãos que vão atuar na importação desse barco de apoio, eu sei quais são as áreas que vão estar junto comigo também, né? Porque a minha área de comércio exterior vai afetar a área de marinha, né? Que a gente fala de agenciamento internacional. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender do negócio. Quando você domina o negócio da companhia, você consegue trazer os desenhos operacionais e com isso você consegue fazer as negociações. Porque sem você conhecer o produto com o qual você trabalha, você não consegue negociar nada, colocar uma cláusula negociar uma cláusula no contrato, ter uma relação internacional com os equipamentos, né? Então eu tenho que ter conversas com fornecedores internacionais e explicar para eles, ó, esse equipamento ele vai ser instalado, e aí a engenharia me ensina isso, né? Então, esse equipamento vai ser instalado num determinado local do navio, ele vai ser importado através de um regime especial X, porque ele é adequado a isso, e, claro, para eu chegar nessa segurança de negociação, eu trouxe o despachante para me dar essa informação do regime especial que eu consigo atuar, eu trouxe o jurídico para me dar certeza de que essa cláusula ela pode ser colocada nessa negociação, nesse contrato. A engenharia me muniu de informação dizendo qual é a finalidade operacional daquele equipamento. Então, quando eu conheço tudo isso, eu consigo conversar, eu consigo negociar, né? E isso eu falo também com os chefes, meus chefes da Dinamarca, porque eles não têm essa visão do comércio exterior de forma ampla como a gente tem aqui, como eu tenho, né? Então, eu preciso explicar para eles, olha, eu vou fazer essa negociação, e eles, às vezes, eles estão envolvidos nessa negociação, ó, isso que o Brasil atende, a gente precisa que esse equipamento chegue dessa forma, tá? Então, o mais importante no comércio exterior é você conhecer o produto com o qual você trabalha. Conheceu, e aí você vai entender, tá, ele funciona como? Para isso. Ah, entendi, tem uma finalidade. Essa finalidade é importante para a legislação. Ó, despachante, isso aqui eu uso para isso. Ah, então, olha só, a nomenclatura comum do Mercosul, a NCM, isso aqui vai ser essa aqui. Funciona para essa finalidade. E aí você começa a formar, né, na sua cabeça o que é possível, de que forma você vai importar. Então, isso entra nas negociações, né? Uma outra forma também, né, de fazer negociação internacional é quando você fala de envolvimento de contratos daquele ativo. Eu te dei um exemplo de um equipamento daquele ativo que eu já estou aqui no Brasil. Ativo que eu digo o navio. Quando eu vou trazer um navio, essa é uma negociação internacional, porque eu envolvo o dono do navio internacional, né? Então, no nosso caso, o dono do navio é a Maersk da Dinamarca, o importador é a Maersk Brasil. Eu tenho um cliente que é a Petrobras. Então, essas três empresas, elas se falam. E elas se falam através da área comercial, que ela é munida de informações da área de comércio exterior, tributária, legal, né, jurídico, financeiro e tudo mais. Então, primeira coisa é você conhecer esse produto, o navio. E depois você conhecer todos os equipamentos, né, que você tem que importar para esse navio acontecer e não parar. Porque parar um navio, você perde dinheiro. Então, é isso. Conhecer o produto é o mais importante para que você consiga fazer toda a segurança de desenho operacional e consiga fazer as negociações que você precisa. Muito obrigada. Então, eu posso dizer que uma virada de chave, digamos assim, seria conhecer o produto como um todo e ter um envolvimento completamente prático e ativo. Exato. Perfeito. Sim. E Perfeito. sobre as mudanças tributárias, economia, câmbio, política comercial, como você enxerga os possíveis períodos de guerra comercial entre as grandes potências e como o Brasil poderia aproveitar as brechas para ampliar a sua presença internacional? Perfeito, também. A gente está passando pelo tarifaço, né, dos Estados Unidos. Então, assim, muitas empresas, como eu não atuo muito nos Estados Unidos, eu não tenho fornecedores lá, a maioria na Europa, a gente não vem sofrendo muito,
tá? Agora, vários colegas meus, assim, de profissão, eles estão sofrendo porque vários hubs da área de petróleo ficam em Houston, no Texas, vários fabricantes são lá, então, quando tem essa relação da fabricação, essa relação comercial com o Brasil, a tarifa ela é apresentada. Então, você entra, né, numa negociação novamente com o teu cliente, tá? Então, vamos dizer assim, eu sou a Maersk, o meu fornecedor de partes e peças está nos Estados Unidos, esse material é direcionado para o Brasil, já está tarifando. E aí a mesma coisa, eu tenho que repassar esse valor para o meu operador, né, o meu cliente, porque quando eu fiz o meu contrato, eu disse que aquele equipamento, toda aquela manutenção custaria US$ 100.000, e agora virou US$ 200.000. Então, isso está sendo sempre muito, assim, muito desgastante. Empresas estão sofrendo com essa questão porque estão tendo que desviar determinadas fabricações para a Europa, né, tentando achar alternativas na China, alternativas na Europa, e aí você precisa de certificação, porque equipamentos precisam ser certificados para dar segurança para a operação, porque as plataformas, os navios, né, eles são uma bomba ambulante. Então, qualquer equipamento, qualquer coisa que você coloque ali dentro, que não tem uma certificação de segurança da fabricação daquele equipamento, é um risco em vida, e um risco para o negócio. Então, assim, isso tudo está afetando muito, né, as empresas, e eu acho que a gente, assim, está sendo negociado particularmente, né, pelas próprias empresas aos seus fabricantes e tudo mais. A gente acaba não tendo muito acesso a essas informações, mas assim, o que vem acontecendo é uma negociação particular das companhias para tentar minimizar o máximo possível e aí achando alternativas pelo resto do mundo em suprir essa deficiência, vamos dizer, nessa carência desses equipamentos, tá? Em relação à guerra, em relação, né, aos feitos da nossa geopolítica, nós fomos muito afetados pela guerra da Ucrânia e da Rússia, porque ocorreram um desvio de rotas, né, e também aviões, navios que ficaram retidos em determinadas rotas, que não podiam sair até se reorganizar a rota internacional logística. Então, a gente teve alguns problemas, e como eu até falei aqui, a gente teve uma perda, né, de um Antonov, que era um navio que foi muito usado durante a pandemia, levou muito, é um avião gigantesco, e que muitos equipamentos da área de petróleo usavam Antonov. Tá? A gente tem equipamentos muito grandes, tem equipamentos que às vezes você não consegue desmontar, então você tem que entrar com ele inteiro, montado. Então, só um Antonov que dava para a gente recarregar determinados equipamentos. Então, isso também foi um impacto, está sendo um impacto, a redução de Antonov, está sendo um impacto ainda essa questão da guerra. Claro, houve uma reorganização, mas o início foi bem difícil, como a gente teve também na questão da pandemia, né? Alguns países, durante a pandemia, vira um grande business, assim, né? Um grande negócio, reter container, fazer algumas coisas que subiu o preço de tudo. Então, e você tinha que pagar, porque você tem um contrato vigente, você precisa fazer esse contrato acontecer. Então, a gente teve um aumento significativo de custos também, falando um pouquinho da pandemia. E isso onerou bastante os contratos e foi o impacto de várias renegociações, enfim, não foi fácil para a gente. Muito obrigada. Nada. Ótimo. Gente, por conta do tempo da Michelle, nós vamos fazer a última pergunta com o Leonardo, e depois a gente encerra, tá, Michelle? Não, tá ótimo. Mas que pena, eu ficava aqui mais um tempo. Pois é. Vamos lá, Leonardo. Boa noite, Michele. Boa Boa noite. noite a todos. Michele, a gente vê, a gente está no eixo que a gente tem estudado a questão das cargas tributárias, das taxas de importação, dos incentivos para exportação. O que o Brasil já tem que está de bom, que serve de exemplo, e o que o Brasil pode fazer para melhorar, assim, você com a sua experiência internacional,
ele pode buscar ali como se fosse um exemplo mesmo para ele trazer para cá. E estendendo isso para o profissional brasileiro, o que ele tem de bom, o que ele pode aprender com o profissional de Comex dos outros países. Perfeito, ótimo. Vamos lá. Eu acho que assim, o que falta aqui no país, né, que é uma coisa bem antiga, é algo bem antigo, é uma política industrial. A gente tem, como eu falei anteriormente, centros, né, de produção de equipamentos, como o CENPES da Petrobras, que é uma tecnologia avançadíssima, com engenheiros incríveis. E eu vou dar um exemplo que eu fiquei sabendo na Maersk, uma das engenheiras conversou comigo sobre um projeto de instalação de linhas. E a gente precisa colocar torpedos lá no fundo do mar, né? Então, são cabos gigantes, né? Então, é torpedo mesmo, vum, lá no fundo do mar, e, e colocar essas linhas. E uma vez ela falou assim, eu falei assim para ela, eu participei de uma reunião, eu falei assim, mas por que que vocês não falaram, né? Já que a Dinamarca, né, a Maersk, ela é especialista em torpedo, né, em colocar isso no Mar do Norte, que é super agitado, enfim. Então, a gente está numa piscina aqui no Brasil. E ela falou assim, Michele, no dia que a gente teimou com a Petrobras, nós tivemos um prejuízo enorme. Então, isso para você entender que como que a gente já superou, né, assim, os países especialistas, né, em desenhos de projetos tão assim complexos no fundo do mar. Então, o Brasil ele é incrível nesse sentido. Então, o que que eu falo? Assim, pode soar um pouco estranho, porque eu falar aqui é necessária uma política industrial, porque para incentivar a produção nacional. Aí você fala, mas Michele, você trabalha com comércio exterior, como é que você vê isso? Eu falei, sim, porque a competitividade ela é muito saudável. A gente precisa dessa competição, a gente precisa ter no Brasil pelo menos uma base de política industrial para não depender tanto do internacional. Por quê? O que que a gente precisa depender do internacional? Exatamente o que a gente está aprendendo. A gente está aprendendo com eles sobre gestão, a gente está aprendendo com eles sobre facilidade de barreiras entre países. Quando alguém chega para mim e fala, não, mas eu trabalhei na Europa, eu fazia toda a parte de logística internacional dentro da Europa, eu falo, poxa, eles têm já uma dinâmica de fronteira, né, e de acordos, né, e você estando dentro da comunidade europeia ou não, que facilita muito. Você consegue levar um equipamento daqui para ali e ele desembaraça em um dia, em menos de 24 horas. Você está falando de um país para o outro. Então, assim, ele já tem uma estrutura que eu acho que a gente precisa trazer isso para cá, que é essa facilidade de você atravessar os equipamentos, né, os materiais, de um país para o outro. Por isso que o desenvolvimento na Europa, claro, tem outros problemas econômicos, enfim, mas aí é uma questão de onde eles estão colocando o dinheiro deles, né, investindo em quê. Mas se você falar de comércio exterior, a Europa, ela é muito fácil. Por isso que o desenvolvimento ele acontece, entende? Você consegue colocar uma tecnologia de um dia para o outro, de um país para o outro, com uma facilidade enorme. Uma carga hoje uma importação de equipamentos complexos que eu mando para a Inglaterra, ele é desembaraçado antes de bater no porto e no aeroporto. Ou seja, a carga já chega desembaraçada. O desembaraço aduaneiro não é problema. Enquanto isso, quando chega aqui no Brasil, a gente tem um tempo. Ó, se tem regime especial, demora de 7 a 10 dias. Se a carga consumo, canal verde, ok. Dependendo da complexidade, sai no mesmo dia, 24 horas, tal. Mas quando você fala de regimes especiais e tal, que é necessário uma atenção maior da Receita Federal aqui, claro, porque você está deixando de pagar imposto, reduzindo outros, demora um pouco mais, assim. E aí a gente tem uma burocracia, a gente tem, ela é pesada, né? A gente tem legislações que, assim, a gente tem medidas provisórias, a gente tem resolução, a gente tem instrução normativa, a gente tem a lei, a gente tem o manual, porque a instrução normativa, a lei, ela não está completa. Então, se cria o manual da lei. Então, se você cria o manual da lei, que é o repeto, que é o que eu trabalho hoje, é porque a lei ela não se sustenta. Então, você precisa de um manual para entender ela.
É loucura. Então, é isso que eu falo. Eu acho que o que a gente pode aprender, né, lá fora hoje é tentar trazer essa facilidade, né, tributária, que a reforma está querendo chegar a isso, tá? Ela pegou e trouxe o CBS e o IBS, né? Era IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Ela trouxe para 2 impostos. Mas ainda tem muita coisa a ser trabalhada. A gente está com muitas dúvidas ainda que vão impactar o comércio exterior. Mas hoje o que a gente tem como aprender lá fora é dessa facilidade, dessa leveza que é o comércio exterior lá fora, de você poder transitar com equipamentos, com materiais, tá? E claro, a burocracia de documentação ela é muito mais leve também. Então, você consegue desenvolver vários países ao mesmo tempo, né? Criar uma força, uma força econômica, entendeu? Que isso é o grupo da Europa. Então, assim, a comunidade europeia, ela tem isso. Então, assim, você vai tentando entender. E aí você vai para a China, né? Aprender com a China é interessantíssimo, né? Esse desenvolvimento que ela criou deixou de ser a pirataria e hoje a gente constrói plataforma de perfuração na China, porque eles estão com uma tecnologia avançadíssima, uma série de coisas, né? Então, assim, o que a gente aprende muito é isso. O Brasil, ele é incrível também. O nosso Siscomex, ele é um case para o resto dos países, tá? Então, nosso sistema, que vai ser o do INPE daqui a pouco, é um case. Várias aduanas internacionais vieram para o Brasil já para estudar sobre, entender o nosso sistema, porque eles acham que a gente realmente abraça tudo, e é verdade. Então, e essa tecnologia é desenvolvida por nós, até a Receita Federal, entendeu? Então, assim, a gente tem muito também a ensinar, né, de controle de fronteiras, controle aduaneiro. Quando eu falo a leveza, é assim, a facilidade de você da confiança desse equipamento estar transitando. O que a gente ainda não tem muito, né? Porque a gente ainda para o equipamento, a gente avalia muito aquilo ali durante alguns dias. E deficiências mesmo dentro da Receita Federal, enfim, a gente não tem muitos auditores, né, que possam abraçar tudo isso. A gente tem vários Brasis dentro do Brasil. Então, eu trazer um equipamento de petróleo, vou dar um exemplo, Acre. Vai bater no colo do fiscal, o fiscal vai falar: o que é isso aqui? Do que você está falando? Que legislação é essa? Entende? Agora, se você falar de helicóptero, o cara sabe tudo, porque lá no Acre os melhores auditores fiscais sabem sobre helicóptero. Então, assim, cada um tem a sua expertise, porque somos muito grandes, né? Então, assim, isso também, por sermos muito grandes, controlar isso tudo não é fácil, mas a gente consegue através do sistema Siscomex, tá? Então, assim, e futuramente do INPE. Então, assim, a gente tem uma troca muito bacana nesse sentido com as outras aduanas. A gente tem um Congresso Aduaneiro Internacional das Aduanas, é o AMA. Ano que vem vai acontecer, eu acho que em Abu Dhabi, alguma coisa assim. Esse ano foi em Portugal. Então, assim, foi falado muito sobre o nosso sistema, né? Duas amigas minhas, eu não consegui ir para Portugal, infelizmente, eu ia palestrar, mas duas amigas minhas foram lá palestrar e falaram sobre o nosso mundo, né, das aduanas. A Receita Federal do Brasil foi lá, estava lá, sendo representada. Então, a gente tem muito a contribuir para o mercado internacional, para o comércio exterior, sem dúvida. Tô devendo mais alguma coisa de resposta? Não? Foi? Então tá bom. Não, tá ótimo, tá perfeito. Muito Perfeito. obrigado. Bom, Nada. Michele, muito obrigada. Eu repito, né, repetir novamente, né? Mas o primeiro momento de fala foi tão envolvente que eu achei que valia a pena. No pequeno grupo foi muito favorável, né? Todo mundo ficou muito feliz. Eu acho que aqui hoje, pela carinha, né, e do Leonardo, do Júlio, que está aí com a câmera aberta, né? Acho que é um retorno, mais uma vez, muito positivo. A sua linguagem, a sua tratativa, a forma como você fala e a paixão com que você fala do comércio exterior, com certeza é inspirador e com certeza motiva, né, a gente a buscar cada vez mais e entrar nesse mundo que é muito dinâmico. Quando a gente pensou, né, o tema da palestra é de fato um mundo em movimento, é o comércio exterior em ação. E é isso
que vale para a gente, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. Queria passar a palavra para o Fernando. Tá joia. Michele, muito obrigado, né? Em nome da PUC Minas, eu estou aqui também representando a Assessoria de Relações Internacionais da Universidade. Também faço parte do colegiado com a professora Cíntia. Fui coordenador desse curso 6 anos, desde a implementação junto com a Cíntia. A gente só trocou agora, né, os papéis, mas a gente está junto desde a implantação e tudo foi muito pensado, exatamente tudo que você falou. Então, nada é mais interessante do que você vir aqui e falar o que nós fazemos para os nossos alunos, porque é para eles que a gente pensa, que a gente elabora, que a gente busca, né, essas palestras, trazer para o cotidiano deles, né? Nossos projetos são todos práticos, aplicados dentro de empresas, então isso também faz toda a diferença. Então, quero te agradecer imensamente, né? Dizer que conheço muito bem esse universo aí da consultoria também. Eu também tenho uma empresa de consultoria, é, e a gente vivencia aí diferentes esferas do comércio exterior que a gente é apaixonado, né? Então, hoje eu estou na internacionalização de uma universidade, outra hora você trabalha com uma consultoria específica, você falou aí do pessoal da confecção também, eu também passei por essa fase, né? Em Minas Gerais também tem muitas indústrias desse segmento, então a gente trabalha um universo muito amplo, né? Então é isso que é o desejo de movimento, né? Que a própria palestra teve o nome hoje, né? Esse movimento, o comércio exterior, ele não para, ele não tem uma estagnação, uma mesmice, um trabalho repetitivo, né? Ele é um trabalho gratificante mesmo, porque todo dia nós temos uma novidade, a gente tem uma questão para ser debatida, para ser incluída no nosso cotidiano. Gostei muito, parabéns, seja muito bem-vinda quando vier a Belo Horizonte tomar um café presencialmente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Essa turma, mais uma vez, uma turma incrível também. Perguntas ótimas, que eu adoro estar respondendo. É um prazer. Desde o primeiro encontro, eu percebi muito a dedicação de vocês, né, da Cíntia, agora a sua, falando também, né, dessa paixão que a gente tem pelo comércio exterior. Isso é muito nítido na gente, né? E que a gente consiga fazer com que né, a gente plante ali neles, né, nesses jovens aqui, dentro dessa cadeira, que é algo, acho que incrível, essa conversa que a gente está tendo, a iniciativa de vocês é muito bacana, porque, né, sai um pouquinho do contexto teórico, vamos dizer assim, né, da faculdade, mas assim, tentar mostrar, né, como o comércio exterior ele funciona na gente, que é difícil quando você escolhe sair dele, que ele é interessante. Ele é dinâmico, realmente, Fernando, é o que você falou. A gente não tem, eu não tenho um dia igual. Eu faço uma agenda, mas essa agenda é sempre furada. Então, faz parte. Eu já até coloco na minha agenda pelo menos 1h30 de assuntos que vão surgindo, assim. Eu falo, vou tratar nesse horário, porque eu preciso, né, dar andamento, assim, ou iniciar alguma coisa que aconteceu naquele dia de urgência. Assim, eu tentei, né, de forma bem rápida, mostrar o quanto é importante o comércio exterior. Ele realmente é protagonista. Ele tem um protagonismo muito bacana dentro das empresas. A gente está atuante bastante dentro da reforma tributária. Temos muitos desafios. O novo sistema de importação também é um grande desafio. A gente está tentando mudar, estamos mudando muitas coisas do sistema, com um grupo de estudos. Então, assim, o que a gente está tentando trazer é segurança para o país, né? Competitividade e também avanços. A gente precisa avançar, o comércio exterior ele precisa melhorar, né? Dentro do país. Como eu falei, são muitos países, né? Brasis dentro do Brasil, vamos dizer assim, e a gente precisa unificar isso, né? A gente tem produtos maravilhosos aqui dentro para a gente exportar, para a gente mostrar o Brasil, tecnologia também, profissionais incríveis, e isso tudo só vai ser possível com os profissionais do comércio exterior, né? Os profissionais do comércio exterior que vão fazer essa ligação
entre o que a gente tem aqui no Brasil com o exterior e vice-versa, né? Então, assim, muito obrigada, Cíntia, mais uma vez, né, pelo convite, que foi incrível. Desculpa pelo meu atraso, coisas de Rio de Janeiro, mas muito Imagina, obrigada. imagina. A Só, gente que só um minutinho, agradece. só queria, Cíntia, desculpa cortar, só queria dizer que o João, que está aqui na sala, ele trabalha numa cooperativa de café no sul de Minas, e a gente vai mandar um café mineiro para você degustar aí, na sua Ah, casa, muito com a sua família, tá bom? O obrigada. João tá aí, cadê o João? Da Copama. Tá aí, João, na sala Pode ainda? Tá. deixar. Oi, Ó, viu, João, João? Nós vamos, adoro. pode providenciar um café, né, especial para a Michelle aí, que nós vamos despachar. Depois você deixa seu endereço com a professora Cindy como uma forma Deixa. de agradecimento singela, né? Muito Mas ainda obrigada. com muito carinho aí, com muito, né, muita gratidão mesmo. Não, eu que agradeço. E por último, eu vou falar não sei se vocês sabem, acho que eu não falei. Semana que vem eu vou estar em Guaxupé. É, Ai, o meu Sul de pai, Minas, terra do sul café de também. Minas, terra do É, café. O meu pai, ele é. se mudou para Guaxupé. Ele era médico aqui no Rio de Janeiro. E se Olha, mudou para Guaxupé faz uns 20 anos. olha. E vai ser a festa de 80 anos, a gente vai para lá. E vamos ficar lá esses dias. Maravilhoso, é. Guaxupé, ali Maravilhoso. é perto de Juruáia, tem uma cidade que exporta lingerie ali do lado, tem mais de 150 Ai, que fábricas, ó. ótimo! É, Ah, vamos saber. é, isso aí. nós É isso. tivemos algumas empresas lá como parceiras, né, É? Fernanda? Tivemos. Ah, que bacana. Ótimo. Muito bom. Gente, muitíssimo obrigada a todos vocês, alunos, que estiveram com a gente o tempo todo aqui, né? Os que não estiveram, que chegaram atrasados, a gente vai compartilhar o link da gravação do evento, tá? Então, amanhã já está aí nos grupos e no canal de vocês. Michele, mais uma vez, muito obrigada. Termino aqui o Obrigada. momento nosso com essa palavra que o Fernando trouxe, né? Gratidão. Boa Tá. noite a todos, muito obrigada e até breve, Boa noite. gente. Tchau, Obrigada. tchau. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite, tchau, tchau. Obrigado.